Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente um tema da atualidade analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. Olá, nós estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Esse programa é transmitido aqui diretamente do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo, e conta com a sua participação. Você pode ligar para nós no telefone 997-666-555. Prefixo internacional 55, se você está fora do Brasil, e se está aqui no Brasil, mas fora da região da Grande São Paulo, DDD 11. Pode também colocar aí o seu post, deixar o seu comentário, a sua opinião, diretamente na página do Facebook ou no YouTube, que nós estamos transmitindo também pelo YouTube. Aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, que é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui, a equipe Apostos. A nossa equipe é composta pelo Eros, que está nos telefones acompanhando aí os seus contatos. Também o Anderson, a Clarissa, o Danilo, o Fernando, o Flávio, o Hélio, a Juliene, o Marinho, a Patrícia, a Suzete, o Valdecir, a Paulinha. Estamos todos aqui ao vivo transmitindo para você o Semeando a Boa Nova desta manhã. Muito bem. Hoje um tema muito especial, medo da morte. Medo da morte, um tema muito controvertido, sempre aí motivo de controvérsias nas discussões das pessoas. E a convidada de hoje, especialíssima, a nossa querida Clarissa Colar, que é da equipe aqui do Semeando a Boa Nova. Clarissa, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova, do outro lado da mesa hoje, né? Pois é, Turíbio, bom dia aos ouvintes, com muita alegria que estou aqui hoje. Nós estamos felizes, você está do outro lado aqui da mesa, sentava de um lado e outro sentado do outro, e vai falar aqui sobre esse tema tão importante, né, Clarissa, que é a questão da morte, porque esse processo que envolve a morte, né, Clarissa, é um processo que sempre desperta aí dúvidas, gera medo nas pessoas, né? Então nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre esse tema com base nos ensinamentos de Allan Kardec. Muito bem, Clarissa, eu começo perguntando para você, de acordo com a nossa doutrina, o Espiritismo, o que é a morte do corpo físico? Dá para a gente conceituar, definir o que é morte do corpo físico? Dá sim, Turíbio. A morte do corpo físico, ela vai ocorrer quando, por algum desequilíbrio orgânico, o fluido vital, a vitalidade que a gente tem, não é capaz de manter o corpo em funcionamento. Então, a vida orgânica cessa. Uhum. Isso pode acontecer por desgaste natural do corpo, com a idade avançada, por exemplo, né, acaba a vitalidade, né, ou mesmo por uma causa externa, como um acidente ou uma causa provocada. Nesses casos, mesmo havendo vitalidade, o corpo se desequilibra e cessa a vida orgânica. Uhum. É só a gente pensar como uma máquina, por exemplo. A máquina em funcionamento tem eletricidade, mas se ela cai no chão e quebra, pode haver eletricidade, mas ela se desorganiza a ponto de que ela não funciona mais. Uhum. Mas o principal, Turíbio, que o Espiritismo considera na morte do corpo físico, é o processo além do que a gente vê aqui, que é a cessação da vida orgânica. Ele considera que nesse momento ocorre o desprendimento do nosso espírito. A gente conserva a individualidade, a gente se desprende do corpo, né? Então esse é um processo que a gente vai comentar ao longo do programa. A morte, Clarissa, como você está colocando, é um tema que sempre assusta quando se fala nele, porque é uma coisa, como diz um grande amigo nosso, chamado Hélio Delanossi, é inexorável. Todos nós vamos ter que passar por isso, né? Mas as pessoas se assustam quando fala de morte, né? Porque se interrompe as realizações, interrompe a vida. Mas a morte faz parte do processo espiritual, não faz? Não faz parte da evolução do espírito, ele passar por essa experiência na carne? Traz muitos aprendizados e reflexões. O momento da morte, ele é um momento que gera muitas reflexões para o espírito. Ele passa a reavaliar da forma que ele viveu, né? É um momento bem importante para a nossa evolução espiritual, Turíbio. Marinho,
bom dia. Bom dia, Turíbio. Bom dia aos você companheiros aqui do e com os estúdio, aos nossos ouvintes que estão conectados com a gente. Bom dia a todos. Ô Marinho, a gente está falando aqui, a Clarissa fez uma apresentação muito interessante sobre essa questão da morte e o efeito para o espírito. É evidente, a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta muito básica, né? Mas para algumas pessoas sempre fica essa dúvida. O espírito, ele morre, ele chega a morrer em algum dia, ele morre em alguma... Porque a gente fala que o espírito ele é eterno, não sei o quê, mas ele morre, chega a morrer. O espírito, não a carne, o espírito, ele morre. Não, o espírito é eterno. É eterno. Ele vai se transformando, né, ao longo da trajetória dele, vamos assim dizer. São daquelas coisas que nós ainda não sabemos explicar. Né, que o homem, de uma maneira geral, a ciência, de uma maneira geral, não consegue explicar o que é o infinito, o que é o eterno. Faltam elementos, faltam dimensões de compreensão para a gente entender o eterno, entender o infinito. E o espírito se encaixa nisso, né? Ou seja, ele é eterno. Agora, o que nós sabemos, pelas suas características, por aqueles que já retornaram da vida espiritual para nos falar, é uma transformação constante. Constantemente ele vai se aprimorando, vai se transformando, adquirindo novas características e assim por diante. Quer dizer, ele precisa passar por essa experiência na carne, né? Sem Como a gente dúvida, falou agora, é uma passagem. Muito bem, se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre medo da morte. Olha que tema, hein? Medo da morte, hein? Podia ser assim, né? Medo da morte ou em outras palavras, alegria pela vida, né? Exatamente. O Clarissa, a Clarissa é a nossa convidada de hoje. Hoje ela é convidada, ela está do outro lado hoje. Quando ela fica atendendo você aí pelas redes sociais, falando de você, hoje ela está do outro lado aqui, ó. Clarissa, de uma forma geral, né? Se a gente pudesse assim falar de uma maneira ampla, por que as pessoas têm medo de morrer, têm medo da morte? De maneira geral, Turíbio, o desconhecimento de como é esse processo durante, né, o processo e depois causa um temor da morte. Quanto mais a gente conhece esse processo, né, mais a gente se sente tranquilo por ele. Imagina a gente viver uma vida sem ter ideia do que vai acontecer no futuro, com todas as suas afeições, esperanças aqui na Terra, todas as suas alegrias somente aqui na Terra. E, de repente, quando a morte se aproxima, ou a ideia da morte, de tirar tudo isso e não ter mais nada além, causa um certo temor. Mas a gente vê por experiência que, mesmo conhecendo o que acontece, né, depois da vida, sabendo sobre a vida espiritual, a gente pode ter medo da morte. Então, por que isso acontece? Existem outros fatores, como, por exemplo, a cultura que a gente tem, principalmente na vida ocidental, sobre a morte ser desenhada sempre para nós, desde a infância, como algo temido, como algo destruidor, nunca como algo renovador, como aprendizado, como você falou. Muitas vezes, por algumas religiões, a gente tem a ideia, né, de um sofrimento eterno depois da morte, que a gente sabe que isso não acontece. Ou ainda, por exemplo, que a morte vai ser um eterno adeus, que a gente nunca mais vai ver aquele que a gente amou, que a gente tem afeição aqui na Terra. Então, todas essas ideias acabam também contribuindo para a gente ter o temor desse momento. A gente estava comentando também antes do programa começar sobre esse momento que a gente vem passando por conta da pandemia, né? Então, imagina muitas situações difíceis em que a gente não pode estar presente com aqueles que estão passando por um momento agora, no hospital. A ideia de estar sozinho nesse momento também pode gerar um temor da morte. Apesar da gente saber que temos o plano espiritual ao nosso lado, nos auxiliando, tanto aqueles que acompanham os nossos parentes, mas também aqueles que estão passando por esse momento. Então, todas essas coisas contribuem para a gente ter um medo desse momento. Mas, de maneira geral, o desconhecimento ele traz esse temor da morte. Gera uma certa apreensão, né? Você que está nos assistindo, deixa eu fazer um convite para você aí. Vai aí na página, bem embaixo da página do teu telefone, celular, aí, ou mesmo no computador, mas principalmente no celular. Você está assistindo, está escrito assim, compartilhar. Clica aí, vai gerar um link. Aí você só clica, você vai lá no WhatsApp, pega lá e coloca lá para os seus amigos assistirem também o Semeando a Boa Nova, ou coloca na tua página do Face, só colocar lá, para os amigos também assistirem, porque esse tema é importante, porque as pessoas estão passando por esse temor da morte, do sofrimento, principalmente como a Clarissa colocou agora, nesse momento pelo qual nós estamos passando, né? Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia a todos e a todas. O Hélio, a gente está falando aqui, a Clarissa estava falando, explicou
claramente para a gente, essa Clarice explicou claramente, é redundante, né? A Clarice é muito clara. Muito clara. Ela explicou de uma maneira bastante elucidativa a questão da morte, né? E a pergunta que eu te faço, existe algum ser vivo que não morre? Tem algum ser vivo na história aí, no nosso ambiente, no ecossistema aí, que não morre? Eu acho que a principal característica de estar vivo, né, é porque vai morrer, né? Um dia vai morrer, no sentido da parte física dele, né? A parte física vai desaparecer. Nada que é físico é eterno. Mesmo no reino mineral, onde nós temos, por exemplo, as rochas, né, que muitas vezes nós levamos passa algumas encarnações, ou às vezes milênios, para você conseguir perceber uma transformação numa rocha, né? Por exemplo, numa pedra, né? Num granito, que demora muito para você perceber, mas ele vai se transformando, e um dia ele desaparece, ele pode desaparecer ou virar outra coisa. Tipo assim, como se fala, como do pó veio e do pó volta, né? Ele vai voltar no seu estado natural lá para trás. Porque tudo que a gente enxerga é uma composição de matérias. São energias condensadas, né? Quer dizer, no momento em que não houver um espírito, alguém que forçando essa condensação, vou usar uma palavra muito, pode ter uma outra melhor agora, forçando essa condensação, você parou de forçar ela se dissolve, ela volta ao seu estado natural, que é a composição da matéria, que vai voltar lá no átomo, né? Não sei bem explicar isso não, mas volta a ser átomo, vai voltar a ser de onde ela veio, né? Então se está vivo, é vivo. Tem prazo de validade, né? Vai deixar de existir em algum momento. Tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Porque é natural, né? É a evolução natural, né? É uma questão orgânica, né? Os elementos orgânicos, eles são finitos, né? Não tem... nós nos apropriamos, no caso da matéria, do planeta Terra, né? Ele tem uma composição diferente, deve ser diferente, por exemplo, de Marte, de Plutão, de outros mundos, né? Aqui na Terra, os seres vivos são energias condensadas com a matéria do planeta Terra, né? E elas voltarão a se decompor e voltarão a ser o que eram. Muito bem. Então, bom, nós estamos falando sobre medo da morte. E a pergunta que fica para você responder para a gente aí. Você que está no YouTube ou no Facebook. Você tem medo da morte? Responde para a gente aí. Estamos aguardando você responder para a gente. Olha só, Marinho, pode falar. Essa explicação que o Hélio estava dando para nós, nós gostaríamos de recomendar ao ouvinte que se aprofundasse um pouco no que ele explicou no Livro dos Espíritos. Ali existe um capítulo, dentro das leis morais, que fala da lei da destruição, né? Então Kardec explorou bastante esse tema junto com os espíritos, né? Várias perguntas, e ali nós vamos encontrar uma explicação mais adequada, mais consubstanciada, explicando que é um processo de renovação em todos os reinos da natureza. Como o Hélio falou, não é só no reino dos homens, no reino nominal, no reino animado, vamos assim dizer, que as coisas se passam. E no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, todos eles, né, estão sujeitos a um princípio universal, que é o princípio da renovação. Às vezes a gente até usa a destruição como uma coisa ruim, né, uma coisa que impacta, né? Mas na realidade é um grande processo permanente de aperfeiçoamento, um grande processo permanente de renovação de tudo que a gente conhece. E basta a gente ver coisas simples, né? Vamos pegar uma cidade, né? Por mais tempo que ela dure, chega uma hora que ela começa a ser renovada. Uma hora que as casas velhas vão sendo reformadas, vão sendo destruídas, sendo colocadas outras no lugar, né? Então isso faz parte da natureza de alguma maneira. Muito bem. Semeando a Boa Nova hoje falando medo da morte. Já tem muita gente participando aqui. Nós estamos aí. Muito obrigado por você que está compartilhando com a gente. A Ivana, a Nelly, quem mais? A Nádia Ambrosio, a Esmeralda. A Esmeralda está dizendo assim que são muitos ensinamentos que nós estamos trazendo. Esmeralda, todo mundo está aprendendo aqui, hein? Grande companheira nossa aí. A Maria do Carmo Santanella, a Ivone Meloni, o Walter Page, a Ivone Galindo. Muito obrigado por vocês estarem conosco. O Michelin está com a gente também. Um abração para ele, aliás.
Michelin tem um trabalho todo domingo, 8h30 da noite, na página dele, na página do Facebook, Evangelho no Lar da Família, Ricardo Michelin, todo domingo, 8h30 da noite. A Miriam Morgante, a Ivana Galindo com a gente também, a Simone Cristina, obrigado Simone por estar com a gente aí, a Luzia Vera, enfim, a Sônia Slonzon, a Yara Delanossi, irmã do nosso querido Hélio aí, o Eduardo Patrício, obrigado por estar com a gente também, a Adélia, a Leila Velar, muita gente compartilhando, gente dizendo aqui, olha, estou compartilhando, Ana Alice, muito obrigado Ana Alice pelos votos de fim de semana, Érica Herpes, a Leila Velar, a Simone, inclusive a Simone está dizendo assim, viu Clarissa, que ela está no momento em que parece que as coisas vão perdendo sentido, né? Perdas, enfermidade, medo, tanta tragédia. O que a gente fala para a Simone, hein? É que nada acontece, né, sem a bondade de Deus. Por mais que nesses momentos a gente veja que parece que as coisas estão difíceis, tudo tem um porquê. O Marinho estava falando sobre a destruição, como ela é transformadora, né? Então, o que eu quero dizer é que as dificuldades, né, muitas vezes que todos nós estamos sentindo, cada um de uma forma nesse momento, são importantes para esse processo de renovação. E a gente também conta com auxílio nesse momento. Então, sempre que há dificuldade, também há o amparo daqueles que nos amam, né, dos amigos espirituais, Jesus nos amparando também aqui na Terra, né, enfim. É um momento que a gente passa por uma transformação muito grande, de reflexões muito grandes. É importante para a humanidade, é importante para nós como seres individuais, mas certamente há o amparo também nesse momento difícil, né? Tá, o amparo tá, a espiritualidade não nos deixa desamparados, né, Marinho? Eu queria voltar um pouquinho num ponto que a gente já passou por ele, que é a questão do medo, né? Quando a Clarice explicava para nós a questão do medo, né? Talvez nós pudéssemos lembrar também que o medo é também uma característica nossa do homem. Nós temos medos diversos para muitas coisas, são as fobias, né? E quando a gente fala em medo da morte, nós não estamos falando dessa fobia, né? Sim. Eu tenho um filho que tem medo de médico, se pode acreditar, mas ele fala aí no médico, ele começa a suar frio, tá certo? Eu tenho um conhecido no meu prédio que tem medo do elevador, mas ele é obrigado a pegar o elevador, ele tem fobia por causa daquilo lá, tá certo? E tem aqueles que têm fobia da morte também, e não é desse medo que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele receio, daquele medo, que talvez possa ser a insegurança, né, do que nós vamos encontrar após a nossa vida aqui. Aquilo que nós estamos dominando hoje, que é o conhecimento, aqui no concreto, eu estou aqui, estou enxergando vocês estão me enxergando, eu estou conseguindo pegar um objeto, quer dizer, eu estou habituado com isso e domino relativamente as coisas que eu posso ver e tocar, né? Agora, quando eu começo a pensar que a gente vai passar para uma condição que nós não sabemos como é depois, né? Por mais que a gente estude, é uma informação ainda teórica, não é uma coisa prática, né? Poucos de nós conseguimos transformar a realidade espiritual em algo tão real que nos traga tanta certeza. Isso a gente só consegue no Espiritismo, né? Pelas experiências que a gente tem, né? Então, esse medo, ele é relativamente natural, né? Agora, como que nós vamos superá-lo? Vamos aprender com os mais idosos, né? Vamos verificar que aqueles que já estão na quadra final da vida, pode reparar que eles não têm o medo que nós temos. Parece que eles se prepararam para aquilo. Eles veem aquilo como a natureza é tão sábia, que a natureza traz para todos, né, aquela condição de que é um passo natural. A maioria dos idosos tem isso. Agora, aquele idoso que ainda é apegado demais com as coisas do mundo, esse vai desencarnar com medo, porque ele está apegadíssimo, ele está apegado com os parentes, está apegado com os filhos, está apegado com os netos, está apegado com os irmãos, está apegado com o que tem, está apegado com a casa. E esse vai sempre sofrer. Por isso que o Espiritismo trabalha muito essa questão do apego, que é exatamente para ajudar nesses momentos, né? Aliás, de passagem que a gente tem. Essa sua explicação, Marinho, muito coerente,
Porque o espiritismo, você disse assim, mas nós espíritas, nós aprendemos isso, né? O espiritismo, ele tem o domínio. Claro. Ele conhece tecnicamente, cientificamente, as questões que envolvem o espírito. Comprovadamente, porque nós conversamos com aqueles que já foram e conseguimos comprovar exatamente, aquilo. quer dizer, tá não é certo? nada, não é uma suposição, É. é técnico, é ciência, né? Então, essa comprovação é que nos dá esse conforto de estudar a morte sob um aspecto um pouco mais técnico, um pouco mais amplo do que só emocional, né? Evidente, né? Claro que sofremos da mesma forma, né? Não, e pois é, isso que eu ia dizer, Toribio. Ainda assim, Temos apesar de receio. nós termos Pois essa é. condição, nós vamos ter o receio, como nós temos, como se um filho nosso fosse morar em outro país, por exemplo, né? Você não sabe o que vai encontrar lá, né? A gente não sabe o que ele vai encontrar, a gente não sabe quanto tempo vai levar para a gente revê-lo. Quer dizer, então esse sentimento desse desconforto, esse receio, né? Puxa, como é que vai ser com meu filho que está longe, como é que vai ser? Isso é natural, que acontece também com todos nós, espíritas, ao momento da morte, né? Se- Mas resta a certeza de que a morte não é o fim. É. Clarice. Esse receio natural que o Marinho comentou, se a gente for analisar profundamente, até uma providência divina. Imagina se a gente não tivesse o receio, se a gente soubesse, né, desde os tempos primórdios, sobre como é o plano espiritual, o como é bom encontrar aqueles que a gente já amou aqui na Terra, né, em algum momento da nossa existência, a gente poderia querer antecipar a morte, para que a gente pudesse se encontrar antes com eles. Então esse receio é até um freio para que a gente possa buscar viver a vida com calma, com resignação, esperando o momento correto, né, da morte do corpo físico, esperando que isso aconteça de uma forma natural e da forma que tem que ser. Se a gente olhar os povos primitivos, eles não tinham tanto conhecimento da vida futura, porque talvez eles não teriam maturidade espiritual para suportar com resignação as coisas daqui da Terra. Então, o que eu quero dizer é que esse receio da morte, ele é algo providencial para que, de certa forma, a gente possa aproveitar a nossa vida presente, com as experiências que ela traz, de uma maneira muito calma, da melhor maneira possível, com resignação, suportando as provas que a gente precisa, mas, de certa forma, também tendo esperança no futuro, nesse porvir, que para nós, muitas vezes, com certeza, para todos nós vai ser melhor, à medida que nós formos evoluindo. Né? Perfeito. Hélio, você queria fazer um comentário? Então, eu só queria lembrar, assim, que não vamos esquecer nunca que Deus nos provê de todos os recursos para que nós possamos aproveitar todas as etapas da nossa evolução. E quando nós chegamos aqui na vida física, na reencarnação, nós trazemos conosco 3 instintos. E um dos instintos, que é básico, é o instinto de preservação individual. Esse instinto é muito forte no animal. Então, você pega uma mosca, por exemplo, que acabou de nascer, um animalzinho, você vai tentar matar ele assim, ele vai escapar, ele vai fugir da morte quanto ele puder. E nós, quando chegamos no reino nominal, onde nós estamos hoje, esse instinto é muito forte ainda em nós, vamos fugir da morte. Quando esse instinto enfraquece, é muito perigoso. Como a Clarice estava lembrando, é muito perigoso que se ele enfraquecer, ao ponto da pessoa falar, tanto faz estar vivo ou morrer, certo? Isso não é bom. Não é bom porque ele vai deixar de aproveitar aquele período que ele terá que passar, que tem um período determinado para que ele passe aqui encarnado, né? Esse período, ele tem que passar esse período aí. Então ele não pode fugir daqui, ele não pode chegar e falar no meio do carro, quer saber de uma coisa? Não quero, não vou brincar mais, eu vou embora. Sabe? Não, ele não pode. Ele tem que passar esse período. E para que ele passe esse período, porque muitas vezes é muito difícil, tem gente que passa como é que fala, por perrengues, né, Maria? Fala por um perrengue danado, uma vida muito difícil. Mas aquele instinto de preservação individual dele é muito forte e faz com que ele suporte tudo aquilo para que ele possa expiar, passar pela prova e pelaquela expiação e cumprir esse período dele aqui na Terra. Aí Deus nos ajuda de que forma? Com o instinto. Nós temos um instinto de preservação muito forte, que não é bom, aliás, é muito ruim quando a pessoa consegue, quando ele não está presente, aí a pessoa leva o suicídio, essas coisas todas que a gente conhece. Né? Muito bem, estamos aqui falando sobre o medo da morte. Você que está nos assistindo aí pelas páginas do YouTube ou também do Facebook, compartilhe a nossa página e se inscreve lá, compartilhar
e vai lá na sua página e publica. Clica lá, segura um pouquinho que vai aparecer copiar, colar. Você cola lá, pronto. Seus amigos vão assistir também o Semeando a Boa Nova, junto conosco aqui. A Clarissa Colar, que é companheira da nossa equipe, trabalhadora aqui do Núcleo Espírito do Semeador, está com a gente aqui hoje falando desse tema tão instigante, tão difícil para a gente aí processá-lo. E você, tem medo da morte? Responde para a gente aí. Sandra Ferezin dizendo que já compartilhou. Obrigado, Sandra. Vai compartilhando mesmo aí. Ô Clarissa, o Walter está fazendo uma pergunta aqui muito interessante, né? E ele diz assim, e eu queria até complementar o que o Walter está dizendo. Obrigado, Walter. Está dizendo assim, por que a morte, né, tem, na maioria das vezes, é com sofrimento, com dor, né? E aí eu pergunto para você, o que acontece com o espírito durante esse processo da morte? Ele também sente dor? É assim mesmo? As sensações, né, que ocorrem em nós, de maneira geral, Turibe, é acompanhada por uma perturbação que, em boa parte, aniquila, né? A gente não sente, muitas vezes, o que está ocorrendo no plano físico, justamente por conta dessa perturbação natural que, de maneira geral, acontece em todos nós. Essa perturbação, ela não só ocorre nesse momento prévio da morte, mas também depois no nosso despertar no plano espiritual. Algumas vezes o corpo pode estar ali e o espírito que está presente ainda naquele corpo, né, não está sentindo exatamente o que está ocorrendo. E esse processo de despertar no plano espiritual, ele é muito individual para cada um. Uhum. Ele pode durar instantes, né, horas, meses ou muito tempo. Vai depender de como o espírito viveu aqui na Terra. E o espírito, esse processo gera reflexões para o espírito quando ele chega lá? Quando ele chega lá é bem interessante. Quando ele está no plano espiritual, quando ele retorna para lá, ele passa por reflexões sobre a morte, sobre o que aconteceu com ele? Muitas reflexões depois, né, quando ele se reconhece no plano espiritual, mas antes também. Esses momentos antes da morte, Turíbio, são muito importantes para a nossa evolução. Foi um pouco da primeira pergunta que você disse, né? Como a morte contribui para a nossa evolução? São reflexões que fazem com que a gente reavalie a maneira que a gente viveu. Às vezes são nesses instantes prévios da morte, sabe que cai aquela ficha, que a gente compreende algo que a gente não percebeu a vida toda, que a gente consegue perdoar alguém, que a gente consegue emitir um pensamento de amor a alguém que vai nos poupar muitos sofrimentos no futuro. Então, esse processo de reflexão que o espírito se acomete, e quem nos diz são eles, porque nós aqui não passamos por esse gente, né? processo, né, de morte nessa vida. Ele é muito importante. É só a gente observar quantas pessoas que passam por uma doença incurável, e nos instantes extremos ou antes nesse processo, apresentam uma calma nunca vista antes, uma resignação perante aquele processo, uma amorosidade com as pessoas, pessoas que tiveram um comportamento na vida de uma forma, e nesses momentos, antes da morte, se mostram diferentes. Até no livro Missionários da Luz, diz que existem grupos de espíritos especializados que trabalham em pessoas, né, em agonia antes da morte física, para que possam auxiliar para que esse momento seja de maior aprendizado possível. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o último suspiro. Às vezes são nesses momentos que cai aquela ficha, né, de um comportamento que você teve, de compreender alguém que fez algo por você a vida toda. A reflexão se dá de uma maneira mais profunda. Muito intensa, de uma forma muito intensa. É isso que os espíritos vêm nos contar, né? Então, às vezes, e por que isso é importante a gente considerar? Às vezes, nós, na agonia de ver o sofrimento físico, a gente quer antecipar a morte do corpo físico, de alguma forma, né? Mas o que o Espiritismo nos traz, nos relata? Que são esses momentos importantíssimos para a nossa evolução, porque a gente vai absorver ensinamentos profundos que ficam gravados na nossa alma e a gente leva isso para a nossa vida futura, né, para a nossa vida espiritual. Bom, pergunta para você responder. Você tem medo da morte? E já tem gente respondendo aqui. A Simone diz que sim, porque é um sentimento ruim. A Neide, obrigado Neide, a Rosemary também está com a gente. A Neide está dizendo assim que depois que ela teve Covid, ela passou a sentir medo da morte, porque ela viu muita gente morrer do lado dela no hospital. Pô, é interessante, né? É um reflexo. Mas, ô Neide, é como ela falou, a Clarissa acabou de falar, você precisa refletir mais sobre isso, né? E entender que faz parte da nossa vida. A gente vê pessoas sofrendo do nosso lado, nas ruas também, né? Claro que vivenciar isso de perto é um pouco traumatizante, né? A Irma está dizendo que antes de conhecer o Espiritismo, olha que legal, está dizendo assim, ó, eu morria de medo de morrer. Agora eu sei que pode acontecer, né? Obrigado, Bel, por estar com a gente também aí. O Valdeci, o nosso querido Val Gates, está com a gente aí. A Sônia Slonson, o Wilson da Silva. A Jaque está dizendo assim, ó, que ela está muito apreensiva, né? Porque
acabamos de perder aí o Manolo Quesada, está escrevendo aqui, e vi um comentário que ele queria muito tomar a vacina, que queria, que seria essa semana, muito alegre e tal, que sei que a missão terminou. Continua no outro plano, mas o Manolo se foi, né, Marinho? Pois é, aliás, é um momento em que a gente pode também aqui homenagear o Manolo, né, por tudo aquilo que ele trouxe para nós nesse período todo, né? Da mesma maneira que nós também temos que fazer uma referência a todos os outros amigos, conhecidos e desconhecidos, que nesses dias também partiram para a espiritualidade, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento que amigos queridos como o Manolo, a quem este programa deve muito pelas inúmeras vezes que ele esteve aqui trazendo a sua contribuição, né? Mas igualmente a ele, tantos outros, né, que nós não tivemos a oportunidade de conhecer, até parentes, né, de frequentadores da nossa casa, que acabaram também tendo que partir dessa existência. Então é um momento que a gente quer transmitir um pensamento de paz, um pensamento de... Agora, no caso do Manolo, eu tenho uma convicção, sabe? E que eu quero dividir com quem nos ouve, com vocês aqui. Eu acho que no caso do Manolo, Deus chamou ele, sabe? Para ele ajudar a alegrar os que estão chegando. Ô, Manolo, você está nos ouvindo, eu sei disso. Alguém tá fazendo você ouvir a gente aí agora. Olha, obrigado por tudo que você fez pela gente, mas continua alegrando os caras. Aí depois você conta. Porque nós estamos falando no meio da morte, quantos que estão chegando lá agora, meio apavorados, meio sem saber o que está acontecendo, e Deus fala, Manolo, vem cá, vou ajudar a gente aqui a receber esse pessoal. Vamos deixar um trabalho pro Manolo, lá no Plano Espírito. Manolo, missão para você aí. Vem contar pra gente aqui o que você está fazendo aí para alegrar esse povo. Vem contar pra gente aqui. Bom, nós estamos brincando, mas é uma coisa muito séria, né, Hélio Della Rosa? Os nossos amigos espirituais têm nos solicitado, né, por diversas fontes e formas, de que nós coloquemos nossas vibrações, nossas preces todos os dias, uma vibração especial para as pessoas que estão desencarnando aí com o coronavírus. Porque, segundo informações que nos chegam de lá, muitos não chegam em boas condições porque não entendem bem o que está se passando, né? De repente, ele é apartado da família, ele entra na UPA. Da UPA ele vai alguém leva ele para um outro hospital, sem falar para a família onde que ele foi. Ele encarnado ainda, ele vai sendo levado para diversos lugares diferentes, né? Depois ele não sabe onde ele está. Ele não pode falar com ninguém, não recebe visita, aquelas coisas todas. Então é um tipo de desencarne diferente dos desencarnes que eram da família normal, que as pessoas desencarnavam, e que tinha também um velório, que tinha todo um processo que hoje nada disso tem. Então, como é uma situação de exceção, nós temos que colocar nas nossas vibrações uma vibração especial todos os dias pelos espíritos que estão desencarnando no coronavírus, solicitando que eles recebam, eles e os seus familiares, a bênção da resignação. Peço aqui para se resignar e aguardar para que os esclarecimentos cheguem até eles, né? Certo, né? Isso, Hélio, nos faz também destinar aqui um pensamento de gratidão, né? Àqueles que estão na linha de frente, que muitas vezes servem de elo de comunicação entre aquele que está partindo e os familiares que não podem vê-lo, né? Então, às vezes é um médico, é uma enfermeira, às vezes é a pessoa da limpeza que está ali, que se condói daquela situação e serve como uma espécie de uma ponte para transmitir informação e recado entre aquele que está vivenciando aquele momento da doença, que não sabe se ele vai superar ou não, e esse pessoal de boa vontade que procura, além da sua atividade intrínseca que está ali, servir como um alento, servir como uma tranquilidade, quando ele fala, olha, vá em paz porque eu vou transmitir teu recado para a tua família, né? Quer dizer, então, essa atitude, vamos assim dizer, são muitos que fazem isso, e são anônimos, a gente não sabe quem são, né?
Então veja que até nesses instantes difíceis do assunto de hoje, a gente encontra aqueles que são os heróis anônimos que ajudam. Eu tenho dois casos de pessoas muito próximas a mim que quase foram, mas não foram, né? E isso, Marcos está falando, o que eles lembram? A gente percebe que no relato deles que eles passaram nas UTIs, não tinha nada a ver com o que de fato aconteceu. Pelo que nós sabíamos aqui de fora. Porém, o que fixou na mente deles foi enfermeiros. Enfermeiros, nos dois casos, do enfermeiro que num determinado momento fez isso com ele, porque os médicos não têm tempo para isso, né? Porque eles estão muito... Quem vai fazer esse papel, muitas vezes, de poder emprestar um ombro, o ouvido, né? Para ouvir a pessoa falar alguma coisa, é um enfermeiro, ou uma pessoa que está fazendo a limpeza ali. Nos dois casos foram enfermeiros, que eles têm grandes... Nossa, eu devo tanto para aquela pessoa. Um deles não lembra o nome do enfermeiro, quer saber do hospital lá, estou até tentando descobrir com esse pessoal do hospital. Descobri o nome para que ele quer presentear o enfermeiro, não quer levar um presente para ele, porque ele que me... E era um enfermeiro por acaso, podia ter sido a pessoa da limpeza. Qualquer pessoa, podia ter sido uma que foi tocado no coração. Quer dizer, naquela hora não é o profissional, é a pessoa. É o coração naquela hora. E a gente vê na prática, Deus ajuda os homens através dos homens. É a vamos prática que a gente fala, né? Vamos mandar aqui uma vibração muito carinhosa. Primeiro para a família do Manolo, né? Claro. A gente está brincando com o Manolo aqui, mas porque ele também receba o nosso amor lá do outro lado e a família também. Porque ele brincava, eu não brinco com ele. E também um abraço muito carinhoso, uma vibração gostosa para esse pessoal de linha de frente, né? Pessoal que está trabalhando aí nos hospitais, nas clínicas, né? No atendimento às pessoas que sofrem com o Covid e com as outras doenças também, mas principalmente com o Covid, né? E também, Turíbio, se me permitir, para todas aquelas pessoas que alcançaram ou transmitiram para as casas espíritas, para os centros espíritas que nós representamos, né, os seus pedidos de vibração, para aqueles que também estão sofrendo e que já partiram. Que nós também estamos recebendo pedidos, né, das pessoas que falam, olha, meu parente se foi, meu marido se foi, conhecidos nossos, integrantes das nossas equipes de trabalho, alguns deles, por isso que a gente também possa transmitir a nossa vibração de carinho e de amor a todos eles. Muito bem, Semeando a Boa Nova hoje falando sobre medo da morte. E você tem medo da morte? Responde pra gente aí, nós estamos querendo aguardar. E todos aqueles que participam do programa, mandam mensagens, ligam pra cá, etc., concorrem com um brinde a um livro espírita, que é gentilmente oferecido lá pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, a Vera Chiarato, a nossa querida tia Vera, e o Denis da Aromaterapia. Já sabem que ganharam, vão retirar o livro aqui no Núcleo Espírito Semeador, todos os sábados, não agora, durante a pandemia, não nesses 2 sábados. A partir do outro, pode vir buscar aqui depois do Semeando a Boa Nova. Bom, pergunta para você responder. Você tem medo da morte? O Celso Adão está dizendo assim, viu, Clarice, aqui, talvez um outro motivo do medo da morte é o retorno com as mãos vazias. Que vai voltar vazio, não vai levar nada daqui, né? É só o que aprendeu, né? Obrigado, Celso Eros está dizendo que esse temor é um efeito da sabedoria e da providência, né? É verdade, que nos permite isso, né? A Helenice Delanos está dizendo assim, que ela tem receio da morte porque é muito apegada à família, né? Principalmente ao filho. É verdade, a gente se apega e depois tem problema aí de se desvincular deles de uma maneira tão abrupta, né? Tão rápida, né? Obrigado, Verônica, está com a gente também. A Irma Sartori. A Irma está dizendo assim que a irmã dela desencarnou faz pouco mais de alguns meses aí e estava com 101 anos. E ela sofria muito. E vendo todo esse sofrimento com várias causas, etc., né? E a oração para Bezerra de Menezes pode ajudar. Ela está citando isso aqui. É legal. E esse sentimento que fica, né? Como ela está colocando aqui, a Irma, né? É um sentimento que ela não sabe explicar. Mas, na verdade, Irma, é um sentimento de que a gente está participando da vida do outro, não é isso, Clarice? Com certeza. Quando a gente faz prece... Mesmo na morte, né? Mesmo na morte, Turíbio. As nossas preces auxiliam muito, o nosso amor auxilia muito aqueles que estão passando por esse momento. Ô, Clarice, o que tudo bem, a gente faz a prece para a pessoa que está indo, etc. Tal, mas e aquela pessoa que teve uma conduta meia duvidosa, né? Que teve uma conduta não adequada, né? Aqui na Terra, né?
que tem... o que dizer para essas pessoas que não tiveram uma conduta na Terra adequada e que possuem algum parente nessa situação aí que já faleceu? O que a gente fala para essas pessoas, hein? É um ponto bem importante, vai um pouco em linha do que o Celso comentou das mãos vazias. Às vezes o temor da morte pode vir por conta de atitudes que a gente tomou aqui na nossa vida e a gente fica com receio do que vai encontrar no plano espiritual. E aqui a gente considera alguns casos difíceis, como, por exemplo, imagine alguém que cometeu um aborto no momento de desespero da sua vida. Imagine alguém que perdeu um filho pelo suicídio. Como essas pessoas se sentem, o temor que ela tem pelo que acontece no plano espiritual. E é importante a gente falar sobre isso, porque a doutrina espírita nos mostra bastante o que acontece durante o processo, consequência das nossas ações. Mas ela traz isso, Turíbio, com o objetivo de esclarecer, para que a gente possa mudar os nossos comportamentos hoje. Porque, por outro lado, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ela nos traz o conhecimento do plano espiritual para que a gente conheça a misericórdia, a bondade de Deus, que leva em conta os nossos arrependimentos, a nossa boa vontade de fazer o bem agora, as orações que as pessoas fazem por nós, a oração que nós fazemos por nós, rogando forças para que a gente recomece os nossos passos. Então, a gente não pode esquecer esse aspecto consolador da doutrina, que nos traz essa bondade de Deus que leva em conta as nossas intenções, que leva em conta a nossa maturidade espiritual no momento, que atenua de todas as formas possíveis as nossas dificuldades. Porque o objetivo nosso é a evolução. O objetivo nosso é o crescimento, é a construção do amor dentro de nós. No livro Missionários da Luz, tem um caso de um esposo, né, ele comete o suicídio, vai para o plano espiritual, e as preces amorosas da esposa intercedem por ele, e ele é socorrido, ele é auxiliado. Então, o que eu quero dizer é que às vezes a gente lê, se informa, e é importante que a gente saiba, para que a gente busque mudar as nossas condutas sobre o que ocorre, as consequências das nossas ações, mas não nos esquecemos do amparo, do auxílio e da bondade de Deus, que considera, né, tudo que a gente busca fazer hoje de diferente e também considera as preces daqueles que nos amam. Você está falando da prece. Queria lembrar a irmã, obrigado, viu, irmã, pela sua contribuição. Ela está dizendo esse caso da irmã dela que morreu. Diz que a irmã estava sofrendo muito e ela tá contando isso. Aliás, vocês saberem, viu, gente? Aqui no Facebook, no YouTube, está rolando um outro Semeando a Boa Nova, viu? Obrigado, viu, gente? Não dá para falar de todo mundo porque está rolando outro programa aqui. É um concorrente nosso, né? Mas, agora ele compreendeu porque que não dá para citar todo mundo, né? Mas os ouvintes sabem disso. Aliás, compartilha aí, hein? Clica lá, compartilhar, vai na tua página lá, posta lá, que tem mais gente que precisa entrar aqui também. Esse programa precisa ser mais ouvido com mais gente. É expiação. É expiação. Então, mas a irmã está dizendo o seguinte, viu, Clarissa, nessa linha que você está falando da prece, tá dizendo que a irmã dela estava passando por um problema e ela fez um Pai Nosso, pediu para a irmã orar. E a irmã orou, partiu, e ela teve um sentimento diferente, que até ajuda, né? Que você falou, a reciprocidade, a ajuda, o amparo que a gente transmite para as pessoas, né? Sabe, Turíbio, e companheiros aqui, nosso ouvinte, querido ouvinte, está me ocorrendo aqui uma recomendação para que nós, quem já leu, para reler, e quem não leu ainda, não perca a oportunidade de fazer isso. Procurarmos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, tem um capítulo lá do livro em que Allan Kardec entrevista, com autorização do plano espiritual, dos mentores espirituais que o ajudaram a fazer sua obra, ele foi autorizado a evocar espíritos, evidentemente desencarnados, para que contassem como é que eles se encontram no plano espiritual. E Allan Kardec, como bom pedagogo, classificou o grupo de espíritos que estavam sentindo-se felizes, o grupo de espíritos que estavam se sentindo revoltados, o grupo de espíritos que estavam arrependidos. E então são vários relatos de espíritos que voltaram sob a assistência espiritual dos protetores desse trabalho enorme que Kardec fez, relatando para nós como é que ele se sente lá na espiritualidade em função do tipo de característica espiritual que tinham e do tipo de vida que tiveram aqui. São muitos os relatos e a gente não quer deixar passar em branco isso, porque isso está na obra, isso está na base. É a segunda parte do livro Céu e Inferno. Está na base, né? E falando em Céu e Inferno, vamos até verificar a felicidade
com que os espíritos intuíram Kardec para ter o título desse livro. Porque nós, que somos herdeiros, vamos assim dizer, de toda uma tradição de religiões dogmáticas, né? Seja o catolicismo, sejam as igrejas reformadas, seja o que for, nós por muitos anos, por séculos, nós ouvimos dizer que quando nós morremos, a gente vai para o céu ou vai para o inferno para todo sempre, até chegar o dia do juízo final. Então, por muito tempo, nós ouvimos isso, assim, consistentemente. Aqueles que vêm do catolicismo, mais de um milênio que a gente, como espírito, ouve essas coisas. Então, também está lá dentro de nós aquele sentimento de julgamento. Quer dizer, e agora? Eu vou para o inferno ou vou para o céu? Será que eu... E esse medo, ele é atávico, né? Quer dizer, esse medo está lá dentro da gente, mesmo que consciente, mesmo nós espíritas que estudamos, adquirimos essa consciência, temos que ter a noção de que isso está lutando com o nosso íntimo ainda, pelo muito que foi trazido para nós esse receio de que nós poderíamos ir para o inferno. Então, o Espiritismo traz essa libertação para a gente, para que a gente compreenda que as coisas não são assim. O Pai é bom, o Pai é magnânimo, o Pai jamais tiraria do seu filho a oportunidade de corrigir um erro, de reaprendizar, de ter novas experiências, né? O próprio Evangelho tem várias passagens de Jesus disso, mas essa doutrinação massiva de que o Pai pune a gente com o inferno se a gente erra, né? É alguma coisa que ainda está presente dentro de muitas pessoas e vários espíritas também. E nós temos que trabalhar isso ainda dentro de nós. A gente vê muitas vezes, como espíritas, a gente fala, eu vou passar pelo umbral, não vai ter jeito, né? É um pouco desse resquício que você disse, né? Desse sentimento de punição pelas oportunidades. O Eros, nosso companheiro Eros, fazendo um comentário. Obrigado, viu, Eros? O Eros está lá acompanhando, aliás, o Eros está acompanhando as ligações telefônicas. Você que está nos assistindo aí, liga para a gente. 997-666-555. O Eros está na retaguarda, capturando a sua ligação e vai passar para a gente aqui no estúdio. 997-666-555. O Eros está dizendo assim que à medida em que o homem compreende melhor a vida futura, ele vai perdendo um pouco o medo da morte. É verdade, né? Claro. Ele vai perdendo, ele vai se distanciando do medo e vai aumentando a expectativa do que vai acontecer depois, né? O Hélio, você queria fazer um comentário? Nunca esquecendo que nós somos uma alma eterna, como o Marinho já respondeu uma pergunta aqui inicialmente. E nossa viagem, a viagem de uma alma, né? Aliás, tem um livro que chama Viagem de uma Alma, do ciclo esotérico, esse livro, né? Não é nem espírita, e que trata desse assunto, né? A viagem de uma alma. E nós vamos saindo do homem animal, quer dizer, ou seja, aquele ser animalizado, muito terra-terra, muito ligado ao corpo, e com o tempo nós vamos nos desligando do corpo, ou seja, dando cada vez mais importância para o corpo, no sentido de que ele é veículo, e que ele é um veículo sujeito às interferências ou às leis do planeta onde nós estamos, e que ele não é eterno, esse veículo não é eterno, que ele vai utilizar esse veículo por um tempo, e em cada momento em que ele utiliza esse veículo, ele utiliza ele de uma forma, né? E com sabedoria. Então essa sabedoria é o homem espiritual, por onde nós estamos caminhando para ser. Segundo nos chegam também informações, nesse momento, por diversas fontes também, que nós somos muito próximos do homem espiritual agora. Aqueles que vão herdar a Terra, aqueles que vão continuar aqui no planeta, é o homem espiritualizado, né? Esse homem espiritualizado, ele não terá um comportamento completamente diferente nessa relação dele com o corpo físico, ou com as coisas do planeta. Ele vai utilizar as coisas do planeta no momento em que ele precisa. Como se você pegasse, muito mal comparando, pega um carro, por exemplo, você está andando na cidade, você vai andar a 30 por hora, 25, 30, 40, vai para a estrada, você coloca ele a 120, se permitir, 100 por hora, se permitir,
Você vai usar esse corpo físico na medida em que ele você necessita dele, né? E no momento em que você não necessitar mais, você vai deixá-lo. Ou que ele não, ou vai trocá-lo no momento por a hora que ele não resistir mais, ele já foi utilizado o suficiente, porque ele tem o desgaste natural das coisas físicas, né? Que tem, e você vai deixá-lo para lá e vai seguir sua vida. Essa relação vai ser diferente. Certamente será diferente. Mas é o homem espiritual. Quanto mais animalizado o homem for, mais terra ele for, mais dificuldade ele tem de deixar o corpo físico. Né? Mas isso, Hélio, responde aquilo que a gente falava agora há pouco, exatamente nós falávamos disso. À medida em que o homem vai conhecendo, que o Eros colocou para a gente, vai mais conhecendo sobre a vida espiritual, melhor ele vai compreendendo, né? E de que forma esse conhecimento pode auxiliar, né? Porque transmite a ele a segurança da vida futura, né? Por exemplo, eu me lembro que os meus avós, as minhas duas avós, as duas avós minhas, elas compraram, ainda jovens, compraram os terrenos no cemitério. Tanto que o que a gente usa hoje para sepultamento da família é herança delas. Ninguém mais se compra, ninguém pensa nisso, né? Quando está jovem, vou comprar um terreno para mim lá que eu vou ter que deixar meu corpo físico em algum lugar algum dia, né? Então, isso tudo são coisas de pessoas que estão evoluídas. Assim, tipo, eu sei que eu vou deixa eu cuidar para não dar trabalho para os outros lá na frente, né? E tudo isso é uma coisa que a gente percebe que isso é coisa das pessoas mais evoluídas, espiritualmente falando, né? E as meninas evoluídas não se preocupam com essas coisas, acho que nunca vai acontecer, né? Muito bem, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova. O papo está muito bom, está muito legal, mas nós vamos ter que fazer uma paradinha técnica. Então, é o que nós fazemos em todos os programas. Mas só lembrando aqui do programa que está rolando aqui no paralelo, aqui no Facebook e também no YouTube, né? Aliás, um abraço muito grande para você que nos assiste pelo YouTube, a Helder Merli, Marlene Costa, a Rosana Napolitano, muito obrigado por estarem com a gente também aí. A Cláudia, muito obrigado, Cláudia, por estar com a gente. A Dolores está dizendo assim, com medo ou sem medo não tem jeito. Esse é o nosso futuro, certamente. É verdade, a Dolores não está errada não. Joelma, bom dia para você também, obrigado. A Sheila dizendo que não tem medo da morte não, né? Mas como mãe de uma criança de 8 anos, meu medo gira em torno do apego, de não poder criá-la, né? É verdade, aí esse é um medo que a gente passa mesmo, pai e mãe tem esse medo mesmo, né? Edson Lorenzini, aliás, o Edson vai estar com a gente no próximo programa, falando sobre prece. O Edson está dizendo assim, a morte é um processo natural. Não temos medo da morte, mas talvez medo de como nós vamos suportar as dores que acontecem com a passagem, uma vez que não saberemos como vai ser. É verdade. Edson, um abração para você. O Edson esteve com a gente lá no Espiritismo na madrugada essa semana. Está na página, ela só se assistir, tá? Muito obrigado para a Zuleika também que está com a gente aí. A Márcia Macedo, muito obrigado por estar com a gente aqui. Está dizendo que é reconfortante ouvir a gente aqui. Nós é que estamos felizes de ouvir a Clarissa hoje aqui, que era a nossa convidada, né? Muito obrigado a você também. A Bruna Lorenzini, obrigado, Bruna, está com a gente também aí. A Alessandra Godoy, obrigado, Alessandra. Silmara Borges, Fabiana Espinosa, obrigado. A Irene Rezende também com a gente. A Irma também, gratidão sempre, obrigado. A Dolores dizendo que está excelente a explanação para um tema tão polêmico, né? A Claudete, obrigado, Claudete, está com a gente também aí. O José Bautista, obrigado, José. E a Nancy com a gente também. E você que está aí nos assistindo, compartilha a página. Vai lá embaixo, lá, escreve assim, ó, compartilhar. Aí você vai na sua página no Facebook, clica lá, segura um pouquinho, vai aparecer colar. Cola na tua página e mais gente vai assistir com a gente aqui. Clarissa, para você responder no nosso retorno, diante desse cenário de pandemia que nós estamos passando, muita gente perdendo a vida, etc., muita gente se preocupando em não pegar o vírus, né? Nós devemos entender que nós só vamos enfrentar a morte por essa doença caso estiver na nossa programação, ou a gente tem que se proteger? Você vai contar para a gente já já. Fica por aí que nós voltamos já já.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa vai ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã e oferece a você semanalmente um tema da atualidade estudado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Ele é da sopa. Ok, estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova, já estamos aqui de volta para continuar esse programa. Você que está nos assistindo, lembra aí, compartilha a página, vai lá e compartilhar, cola lá no sua página, deixa mais gente participar aqui. Lembro que esse programa aqui, você que participa dele, concorre como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje estamos falando sobre medo da morte e está com a gente aqui a Clarissa Colar. E a semana que vem vamos falar sobre preces. Estará com a gente aqui o nosso querido Edson Lorenzini. Quero lembrar também que vai rolar uma enquete para você responder na nossa página aí do Facebook. Já está rolando, a equipe já está colocando uma enquete para você responder aí. Responde que depois a gente dá a resposta. Você tem medo da morte? Conta pra gente aqui nas páginas do Facebook aqui, se você tem medo da morte. Nancy, muito obrigado por estar com a gente aqui, parabenizando a gente aqui também, muito obrigado. A Sônia Soares dizendo que é bom rever todo mundo, é reconfortante. O Edson está elogiando você, hein, Clarissa? Está dizendo que é a voz agradável e ouvir você nos traz excelentes esclarecimentos. Obrigada. Então, Edson, tá gentil, hein? Obrigado, hein? Muito bem, o Walter está com a gente também, a Márcia Souza, bom dia, assunto maravilhoso, a morte é uma continuação, é verdade, a Celeste Antunes com a gente também, a Marisa Bardella dizendo assim, ó, feliz em ver e ouvir Clarissa de uma outra forma hoje, sempre convicta em suas ideias, a Marisa Bardella Infante. É minha irmã. A irmã do Marinho. Florianópolis. Está lá em Santa Catarina, ouvindo a gente lá naquela ilha maravilhosa, Florianópolis. Obrigado, Marisa. Muito bem. Clarissa, tinha deixado uma pergunta para você responder no nosso retorno, né? Diante dessa situação, esse cenário de pandemia que a gente está vivendo aí, muitas pessoas preocupadas com a contaminação, com os entes queridos, nós devemos entender que nós só enfrentaremos a morte por essa doença caso estiver na nossa programação, ou nós devemos nos proteger de qualquer maneira? Essa é uma pergunta muito interessante, Turíbio, porque todos nós estamos vivendo esse momento. É um momento que traz muitas vezes medo, né? Existem pessoas que estão enfrentando fobias, preocupações, muitas vezes esse medo excessivo da morte, natural por tudo que a gente vem acompanhando, pode causar fixações mentais, então é um assunto realmente delicado. A gente sabe que a fé, a esperança, a confiança em Deus, a confiança nos nossos protetores espirituais ajuda muito a gente manter o equilíbrio nesse momento. Com o equilíbrio espiritual, consequentemente, a gente tem o equilíbrio mental e o equilíbrio físico, já que nós sabemos que tudo, da forma como a gente pensa, causa reflexo no nosso corpo físico. Por outro lado, é muito importante que a gente considere o que a ciência nos diz, que a gente também seja racional nesse momento. Porque não é só a fé que nos deixa imune às coisas que estão acontecendo, já que o nosso corpo físico está sujeito às leis da matéria, já que nós somos matéria. Então, é importante que a gente mantenha a fé, mas é importante também que a gente se proteja, que a gente se cuide, que a gente cuide das pessoas à nossa volta. Já que a ciência nos mostra, por experiência, que é importante a proteção individual e coletiva, consequentemente. Então, é um assunto importante da gente esclarecer, porque o Espiritismo nos explica muito sobre o fatalismo. Fatal mesmo ao instante da morte. Mas também ocorre o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Nós mudamos a nossa vida a todo momento. É aquela história, eu posso não estar programado para morrer num atropelamento, mas se eu não me cuidar, se eu não observar, né, ali atravessando a rua, que eu preciso me cuidar, que eu preciso me proteger, pode sim acontecer alguma coisa. Nem tudo na nossa vida está pré-determinado. Então, que a gente mantenha a confiança, que a gente mantenha a fé, que a gente mantenha a certeza do amparo, para a gente cumprir, né, tudo que a gente precisa cumprir aqui na Terra, mas que a gente também use um pouco a racionalidade nesse momento e possa se proteger e se cuidar da maneira que a ciência nos indica. Muito bem. Olha, a Luzia está respondendo para a gente aqui, esse tema da morte, está dizendo assim,
que ela, obrigado, viu, Luzia, que não é que ela tem medo da morte, que ela tem medo de ficar longe de quem ela ama. Todos nós, né? Marinho. Não, eu ia ainda fazer referência à explicação que a Clarissa nos trouxe, lembrando uma expressão que a gente acabou conhecendo mais e ficou mais próxima de nós com o livro Nosso Lar e com o filme Nosso Lar, né? Quando André Luiz, a partir do momento que ele desencarnou, passou aqueles anos em sofrimento, até o momento que ele fez uma prece, pediu ajuda e começou a sair do sofrimento no momento que ele lembrou de fazer uma prece. Usando a terminologia espírita que está no livro, ele permaneceu no umbral por um período aproximado aí de 8 anos, né, de sofrimento, vendo todos aqueles que sofriam ao seu entorno, né, e ele foi crescendo o desespero dele, como um médico materialista que ele era, né, apesar de ser uma pessoa boa, né, ele só saiu daquilo na hora que ele lembrou de uma prece que ele fez, né. E quando ele adquiriu um pouco mais de consciência, ele foi informado que na realidade ele foi um suicida indireto, né, porque ele não cuidou-se, ele não cuidou do organismo dele como ele deveria ter cuidado. Ou seja, pela naturalidade, pelo dia certo da possível falecimento dele, não era aquele, porque ele acabou antecipando aquilo, indiretamente, por não ter cuidados que deveriam ter cuidado. Então essa pergunta que você nos fez aí, que você fez para Clarissa, Turíbio, ela nos remete a isso também. Ou seja, todos nós temos há uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou aos espíritos se os nossos protetores sabem o dia da nossa morte. E a resposta que os espíritos deram foi: não, apenas Deus sabe qual vai ser o dia da sua morte. Nem os nossos protetores sabem isso, né? O que quer dizer, tem um momento que é o nosso momento, tem um dia que é o nosso dia, né? Agora, se nós tivermos que partir, fazer o nosso desencarne através da doença, tudo bem, vai ser aquele dia através da doença e pronto. Agora, se nós não cuidarmos, se nós não tomarmos todos os cuidados, nós podemos estar antecipando isso, né? Que aí é que vem a importância da consciência dos cuidados que a ciência está nos recomendando. Há muita gente que é contrário à ciência, eu acho isso perigoso. Perigoso porque é graças à ciência que nós estamos hoje chegando a 80, 90, 100 anos de idade. É graças às vacinas que foram feitas no passado, não é? A vacina contra a poliomielite, vacina contra o sarampo, vacina contra tudo. É graças a isso que hoje nós estamos com uma vida, as inovações, os medicamentos, as experiências que venceram a AIDS, quanta coisa a ciência nos trouxe, e por que agora negar a ciência? Simplesmente, né? Então acho que nós temos que tomar todos os cuidados mesmo nesse sentido. E para concluir, não quero me estender muito, Turíbio, eu sempre lembro, e acho que estou sendo até repetitivo para algumas pessoas que nos ouvem, né? Um famoso caso que aconteceu na cidade de Sevilha, na Espanha, de uma senhora muito católica, uma senhora beata, que todos os dias ela ia para a igreja, ia rezar na igreja. E ela tinha o hábito de rezar num dos altares laterais que tinha ali, para um santo de devoção dela, né? E um dos dias, o vitral da igreja que estava lá caiu em cima dela e matou ela rezando, tá certo? Então, nós não vamos dizer que essa criatura cometeu suicídio indireto, mas chegou o dia dela ali, quer dizer, então, quando vem o nosso dia, até rezando a gente pode acontecer isso. Agora, como nós não sabemos qual é o nosso dia, vamos cuidar e fazer aquilo que Deus deu, que nos deu um corpo, e nós vamos ter que prestar conta daquele corpo, como André Luiz prestou, como está no livro Nosso Lar. Muito bem. Clarissa Colar é a nossa convidada de hoje, falando sobre esse tema tão importante, que é o medo da morte. Clarissa,
Como é que a gente pode fazer, se a gente conversar com os espíritos, com os amigos, né, familiares, etc., que estão no fim da vida, essas pessoas que estão já numa fase adiantada da vida, tal, isso pode ajudar? Pode, de uma forma ou de outra, pode ajudar? O que a gente tem que falar para eles, já que eles estão chegando no final da vida? O que a gente fala para essas pessoas, hein? É uma pergunta bem interessante. A gente não tem costume de falar sobre a morte, né? Basta a gente ver quando nós vamos falar sobre a nossa morte ou a morte de alguém que a gente ama, qual a primeira coisa que a gente fala? Vira essa boca para lá, vamos mudar de assunto. Então, já não é um costume na nossa sociedade falar sobre a nossa morte. Então, imagina comentar sobre esse assunto com alguém que está passando por uma doença interminável ou para alguém que está no fim da vida e está com medo da morte. Então, realmente é uma situação difícil. Aqui é mais uma opinião pessoal. Eu acho que depende muito da maturidade das pessoas envolvidas e da liberdade que tinha de se falar sobre esse tema antes dessa condição. O que eu quero dizer, a gente nunca falou com essa pessoa que a gente ama sobre a continuidade da vida. De repente, ela está enfrentando uma situação, né, como uma doença, talvez seja um pouco mais difícil nesse momento falar sobre isso. Né, o importante, e eu falo isso por experiência pessoal, na verdade, né, eu acompanhei um parente muito próximo e foi difícil. Eu me cobrava para dizer alguma coisa para ele consoladora, só que eu não tinha essa liberdade porque não tinha sido construído. O que eu quero trazer aqui, aí sim o Espiritismo contribuindo, que não importa o que a gente diga, as palavras que a gente diga, mas o Espiritismo ele enfatiza muito sobre o magnetismo do amor, que às vezes a gente pode fazer um belo discurso, mas se não tiver sentimento, isso não acolhe. A pessoa que está recebendo aquilo, ela não sente. E às vezes a gente pode dizer pouco, mas esse pouco com muito sentimento. Ou às vezes a gente só pode estar do lado, né, mostrando resignação, mostrando paciência, mostrando equilíbrio espiritual, oferecendo serenidade nesse momento difícil, para que aquela pessoa possa compartilhar desse equilíbrio naquele momento difícil, pode ser muito mais valioso do que uma explicação teórica que a gente possa oferecer. Então, não é fácil realmente esses momentos, mas que o sentimento conta muito mais do que a palavra ou algo que você diga de explicação teórica, né, para aquela pessoa. Hélio. Até eu queria complementar, né, acrescentar ao que a Clarice está falando, porque nós julgamos as pessoas pelo corpo físico. Então, nós imaginamos que duas pessoas que têm 70 anos são iguais. Não são. Não são. Elas podem ser completamente diferentes. Depende da evolução espiritual dela. Quanto ela está espiritualizada e quanto ela não está espiritualizada. Ela falava, eu lembrei do meu pai e da minha mãe. O meu pai teve um desencarne difícil. Um dia eu falei para ele, disse para ele, pai, vai, né, deixa, porque ele estava sofrendo muito. Eu nunca esqueço, ele quase me deu um tapa, literalmente. Ele só mexia uma das mãos. E mesmo assim, ele falou, você besta. Não queria que falasse disso. Ele não queria. A minha mãe foi com uma velha. Se eu pegasse uma velhinha, sabe assim, a sopinha, ela deitou e dormiu, né? E dormiu assim na boa. É diferente, gente. Não confunde o corpo físico com o espírito. São coisas. Tem pessoa que está no corpo físico com 90 anos e a mentalidade dela ainda é de um garoto de 18, né? Sei lá, de 17. Ela é muito, muito materialista, né? Por isso que às vezes a gente fica pensando, eu vou cuidar dos velhos, cuidar das crianças. Nós vamos cuidar dos espíritos, né? O espírito que ainda é animalizado, está muito próximo, mais próximo do reino animal, está muito materializado, porque animalizado, o pessoal não gosta muito dessa expressão, né? Muito materializado, sofre mais. E não importa a idade que tenha, viu? Ele pode ir com 114 anos, né? Ele ainda achar que viveu pouco, né? E não quer ir embora, né? Bom, saiu aqui o resultado da enquete. Você que respondeu a enquete aí, presta atenção. A pergunta era assim, você tem medo da morte? Por quê? 3 respostas possíveis, né? Sim, porque ainda tenho apego à matéria. Isso aqui deu 18% das respostas. A outra, sim, pela falta de conhecimento sobre a vida futura. 18% das respostas. Maioria esmagadora, 64% das respostas, não. Não tenho medo da morte, pois acredito na imortalidade do espírito. Aí, né? Então as pessoas estão realmente confiantes no espírito, né? Dona Ivone, muito obrigado pela senhora estar com a gente aqui também, hein? A Nancy Domingos dizendo assim, façamos a nossa parte, né? Vamos ajudar naquilo que a gente puder. Sandra Bognara, obrigado, Sandra, por estar com a gente aí, dizendo assim,
ajuda-te e o céu te ajudará. Nossa ação também faz parte. Legal, Sandra, né? Um abraço. Obrigado para a Sandra aí, né? Bom, a Silmara dizendo assim, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, devemos lembrar que quando um prisioneiro cumpre a sua pena, merece a sua libertação. Olha que frase interessante, hein? Obrigado, Silmara, pela sua ajuda aí, nos contribuindo bastante aí. A Leila está dizendo, Marinho, que é importante você esclarecer a necessidade dos cuidados. Cada um faz a sua parte. Você falou agora há pouco desses cuidados, né? Interessante isso aí. A Leila, a Nancy também, prestar contas do nosso corpo sempre. Porque o espírito precisa de um corpo em ordem, né? Para ele poder caminhar, né? Muito interessante bem. Como que a dinâmica espiritual até do nosso programa funciona, né? Me veio a ideia de falar isso antes de você ler a recomendação da Leila, né? Parece que chega aqui por telepatia essas coisas, né? Então fala, aproveita e já conta pra gente o que você pensou em falar. Não, exatamente o que eu contei, a importância dos cuidados que nós temos, né, que tomar, né? Que nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Muito bom. Seria repetitivo eu colocar... Ah, perfeito, tá aí. Olha, nós estamos recebendo várias colocações aqui, bastante gente se manifestando. O Eros está mandando coisa. Eros, não dá para ler sua mensagem inteira aqui, né? Porque tem 3 páginas de mensagem do Eros aqui. É que ele está mandando para a gente uma página da Joana de Ângeles muito providencial sobre esse tema de hoje, né? Dizendo que a fé, né? A fé nos ajuda, nos fortalece diante do instante dessa união que a gente precisa ter. Hélio. Eu queria só reforçar o que o Marinho solicitou agora há pouco, a respeito do livro Céu e Inferno. Porque às vezes a gente lê tanta coisa, tem tantos livros novos, né, da doutrina espírita, que a gente esquece da base lá. E lá é muito importante. Inclusive eu assisti esse dia uma live que o Marinho fez, acho que para o Geraldo Ferreira, não sei se foi o Geraldo Ferreira, foi para cá, que você contou um caso, relatou um caso do Céu e Inferno de um rapaz, né, de um sofrimento muito grande, onde ele aproveitava para consolo, né. É importante a gente ver essas histórias, porque se o Kardec cuidou disso, de colocar no Céu e Inferno esses exemplos, que ele você vai encontrar uma pessoa que foi rainha, né? Foi a rainha, e agora? Como ela está lá, né? O outro que foi um cara que sofreu muito, como ele está lá agora? Muito importante, porque isso pode balizar e te dar uma ideia mais melhor de como você deve ser. Qual é a melhor posição para você ter no momento aqui encarnado, para como vai ser seu futuro, né? Porque de acordo com você foi aqui, as consequências virão lá na frente, boas ou ruins lá na frente, né? E nesse sentido, podemos resgatar aqui a contribuição que chegou no primeiro bloco do nosso irmão Celso Adão, né? Quando ele falou que o medo que ele tem é de chegar lá de mãos vazias, né? E veja, o Celso é uma pessoa que dedica seu espiritismo muito. Trabalha com publicações, com seu periódico, trabalha muito com a sopa e alimentação aos moradores de rua. Quer dizer, se uma pessoa como ele, que é tão dedicada, dá um testemunho desse receio que ele tem, isso é uma consciência que todos nós espíritas deveríamos ter, né? Porque muitas vezes nós achamos que por sermos espíritas, achamos que por conhecermos o que nós aprendemos, né, nós achamos que nós estamos isentos desse problema, não é? E, no entanto, nós temos aí um relato de muitos anos atrás que o Chico Xavier trouxe de viva voz, né, e foi bastante avisado, que os espíritas estão desencarnando mal, né? Exatamente porque estão muito preocupados, às vezes, de cuidar dos outros, né, o que é importante, mas esqueceram que eles também têm que cuidar de si. Como quem diz, continue cuidando dos outros, mas cuide de si também, porque você vai ser julgado lá do outro lado pelo patrimônio que você levar para lá. Entre aspas, pela riqueza espiritual que você levar para lá. Aquilo que você levar para lá, daquilo que você aprendeu aqui, aquilo que você conservou. Que é a capacidade moral, as boas obras, né? Quer dizer, tudo isso é que vai, na realidade, pesar para qualquer um de nós. E muitas vezes o espírito esquece disso, né? A intensidade, né? O que é esperado, a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Já diz o axioma, né? Porque se você recebeu bastante, você vai ter que dar bastante, né? Se você não recebeu pouco, ou se você der um pouco que você der, poderá ser muito. Poderá ser muito. Então não tem uma medida.
uma medida, falar, qual é a intensidade que eu tenho que fazer o bem, que eu tenho que me dedicar. Isso não existe, essa medida. Verifique que tipo de família que você recebeu, como é que seus pais trabalharam com você, todas as facilidades que você recebeu, as facilidades que você teve, né? Tudo isso, e o que você fez com isso, né? O que você fez com isso, com essas facilidades, com o pai, com a mãe, com o tipo de escola que você teve, exemplos que você teve, perto de quem você ficou, né? Claro que se você tivesse sido solto sem pai e sem mãe, tivesse uma mãe drogada e o pai presidiário, certo? E você tivesse sido largado numa favela, não gosto dessa expressão, mas numa comunidade lá no Nordeste, quando eu morei lá e vi lá as crianças vivendo em cima de palafitas, né? Certo? Sujeito a qualquer um escorregar e cair na água e morrer afogado, certo? É diferente se você teve uma família, você está bem cuidado, né? Toma água mineral, certo? Tudo isso aí, tudo isso que você foi cuidado, você tem que dar uma resposta, espera-se de você uma resposta diferente, né? Uma resposta diferente. Então, dê essa resposta, de acordo com o que a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Medo da morte, esse é o tema do programa de hoje. Ainda dá tempo de você ligar, participar, 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. O Eros está lá acompanhando a sua ligação e passando para a gente aqui no estúdio. Liga para lá. Se você está fora do Brasil, 5511. Está aqui dentro, mas fora de São Paulo, 11 997-666-555. Posta também lá no Facebook ou no YouTube a sua contribuição, a sua opinião. Faz como a Nancy, obrigado Nancy, que está fazendo uma pergunta, Clarice. Ela pergunta assim, ó, depois da morte do corpo que estava doente, o espírito vai ser tratado? Como não pensar que não? Basta a gente lembrar o nascimento. Como é feito o nascimento aqui no planeta? Ele é acompanhado pelo plano espiritual, por aqueles que planejaram nossa encarnação, que auxiliam o espírito nesse processo, pelos médicos da matéria, né, com todo um cuidado. Então, como não pensar que o desencarne também não estaria sendo auxiliado por equipes especializadas por isso, por aqueles que nos amam, que nos antecederam no plano espiritual. Então, certamente, a gente recebe todo o amparo, todo o auxílio que a gente precisa nesse momento. É claro que também a gente precisa considerar que a maneira como a gente se reconhece no plano espiritual, após aquele período de perturbação, vai depender muito de como a gente viveu, do nosso merecimento, mas também sempre tem a misericórdia de Deus. O Marinho falou do livro Céu e Inferno, né? E eu lembrei das mensagens consoladoras, das psicografias que a gente recebe. A experiência, né, que esses espíritos nos trazem. O que eles dizem nas cartas sempre para os familiares? Que foram recebidos por aqueles, né, que trazem referências para tranquilizar o coração dos familiares, contam como foi esse processo, né? Então, nessas cartas consoladoras, Turibe, a gente vê muito o amparo e o auxílio de Deus. Então, certamente, todos nós, né, depende muito do merecimento, mas todos nós recebemos o amparo que a gente precisa para esse momento. O espírito é tratado com certeza. Exatamente isso que você está falando. A Leila, obrigado Leila, está dizendo assim, ó, que ela adoraria se o Alaor pudesse vir e nos trazer mensagens de irmãos que já fizeram a passagem nessa época de pandemia. Marinho, o que a gente pode falar para a Leila sobre as mensagens do Alaor? Exatamente o que a Clarice está dizendo, né? É interessante como que as ideias, né, estão presentes aqui, estão circulando, né? Não há dúvida, todas essas mensagens daqueles que partiram, né, são significativas para a nossa alma, né? Agora, o que me chama muito a atenção não é apenas a questão da demonstração da continuidade da vida, né? Eu acho que isso tem um pouquinho a ver, Turíbio, com o que o Hélio estava falando antes, né? Quando ele falava da importância da nossa condição de tranquilidade de alma diante das obras, né? Então, se a gente lembrar que Jesus nos ensinou, né, que para que a gente pudesse saber se um espírito era bom, se uma mensagem era boa, quando ele falou não acrediteis em todos os espíritos, ele trouxe uma lei, uma chave de ouro, que ele dizia, veja o fruto. Uma árvore boa dá frutos bons, não é? Então, se a gente pegar um paralelo agora com essa questão da psicografia do Alaor, nós vamos ver que a maior parte das psicografias deles não vem com a exclusividade
de ensinar a gente sobre a realidade espiritual. Ela vem com a finalidade de consolar aqueles que estão com dor, que estão sofrendo. Ou seja, nós vamos encontrar nas experiências, nós vamos encontrar nas psicografias dos desencarnados, que o Alaor e outros médiums fazem, né, uma concessão do plano espiritual em favor daqueles que estão mais sofrendo. É aquela mãezinha que perdeu um filho, é o filho que perdeu um pai e uma mãe querida. Quer dizer, antes mesmo dos espíritos pensarem em trazer uma demonstração, eles estão trazendo o consolo para aqueles que estão sofrendo. E isso vale para nós espíritas, porque antes de nós sermos julgados pelo que a gente sabe, pelo que a gente ensina, nós vamos ser julgados como a árvore que dá os frutos, pela obra que a gente fez, né? Perante o semelhante e a necessidade do semelhante. Então eu tenho a impressão que, se nós conseguirmos um dia, podemos ter relatos, né? Certamente eles virão para aliviar a preocupação e aliviar como conforto para os nossos corações. Muito bem, olha, a pergunta, né? Você tem medo da morte? Já tem gente respondendo aqui, hein? Obrigado, Adriana, por estar com a gente também aí. A Nancy dizendo que nossas orações chegam até o espírito do ente querido que desencarnou. Sim, Nancy. É só fazer oração com convicção, lembrar dele, sem tristeza, sem nada, que vai para lá, com certeza, né? A Sônia, obrigado, Sônia, está dizendo assim, ó, que ela não tem medo da morte. O sentimento de saudades das pessoas que amam é que vão ficar e que aflige ela, né? Ao mesmo tempo, tenho a esperança de encontrar as pessoas que eu amo no plano espiritual. E isso me traz paz. É isso aí, é o contraponto, né? Muito obrigado, viu, Sônia? O Marcos, obrigado, Marcos, dizendo que aprende sempre. Bom, ô Clarissa, como é que a gente fala de morte com crianças? Você que é mãe, Pedrinho tá lá, como é que a gente fala de morte com crianças, hein? A gente sempre tem que procurar se adaptar à linguagem da criança. Não dá para explicar para uma criança, né, sobre o fluido vital, sobre a vitalidade. A gente precisa se adaptar à linguagem. O importante, independente da maneira que a gente achar melhor de falar, que seja que é uma estrelinha no céu, que a gente possa olhar e rezar por ela, né? Enfim, independente da linguagem que a gente se adaptar, o importante é que, de alguma forma, a gente passe para a criança a ideia da continuidade da vida, sobre a bondade de Deus, da forma que cada pai achar que é melhor para ela. E nesse sentido, eu recomendo, tem um livro da Turma da Mônica, é uma dica aqui, que eu até já comprei para mim, que ele mostra a história em quadrinhos mesmo, de uma forma bem lúdica, que o Chico Bento lá perde a irmãzinha dele, ele vira uma estrelinha. É uma história muito bonitinha e é uma maneira, independente da forma, mas você começa a trazer para a criança esse entendimento da continuidade da vida, enfim, para que ela possa depois, quando estiver mais amadurecida, a compreender como o processo ocorre, né? Legal. Olha, a Fabiana, obrigado, Fabiana. A Fabiana está dando uma dica aqui nessa linha que você está dizendo aí. Está dizendo assim, ó, que quando se trata de pensar sobre a morte, a gente vive um dilema, né? Entre as apreensões e tal. Ela assim, aí a gente abafa esse pensamento, nos distraindo com o dia a dia. Mas, olha a dica dela, quando encaramos a existência da morte e a certeza de que somos eternos, valorizamos mais os dias e conseguiremos aproveitar a vida em sua plenitude. É isso aí, Fabiana, a dica é essa, né? Ter a certeza de que somos eternos, né? Legal. Obrigado, hein, Fabiana. O Osni, obrigado, Osni, está com a gente aí, dizendo que o Osni está mandando dar parabéns para você aqui, ó, pelos esclarecimentos. Agradece ele aí, ó. Muito bem, nós estamos indo para os instantes finais aqui, mas, Clarice, eu queria perguntar para você aqui, que forma... A Marinho queria falar? Desculpe, Marinho. Não, eu queria só fazer um registro. Eu não vi o seu... Obrigado, Clarissa. Eu não vi a sua movimentação aí. Não funcionou meu pensamento dessa vez. Dessa vez eu ainda não atendo por telepatia. Mas, sabe, Toribio, coisa rápida antes do final do programa, eu acho que nós precisaríamos fazer referência também a duas experiências que existem no campo da ciência, que vem ao encontro do que nós estamos falando hoje. Porque a gente está falando de tudo que está na fundamentação da filosofia e da doutrina espírita, né? Mas hoje ainda não estão, a ciência oficial ainda não assimilou, não aceitou, porque a ciência tem outra missão. Ela tem a missão de comprovar materialmente, e é difícil para a ciência comprovar na matéria coisas espirituais. Mas eles estão estudando, estão tentando, né? Que são as chamadas experiências de quase morte, né? Existem vários estudiosos americanos
e europeus que estão dedicados a estudar todos os relatos das pessoas que praticamente estavam morrendo e não morreram. Que sensações, que visões, e estão descobrindo várias coisas muito semelhantes, né? E os sentimentos que essas experiências trouxeram. Então é um campo da ciência que está em evolução. E também fazer aqui destaque ao famoso psiquiatra americano, ao Dr. Brian Weiss, que através do seu consultório de atender pessoas que perderam entes queridos, né, começou a pesquisar, e ele hoje é um reencarnacionista. Hoje, através dos estudos científicos dele, ele relata casos, né, e principalmente atendimento que ele fazia de pessoas que de alguma maneira conseguiam lembrar coisas de vidas passadas, né? Não é a regressão de memória absolutamente, é coisas de alma que ele ia percebendo, que relatos que as pessoas faziam, foi atrás de comprovações. Então é um outro campo da ciência que está se dedicando a essa questão da imortalidade da alma, não pela via da filosofia espírita ou pela via da religião, mas pela via das constatações científicas, né? Tudo isso vem um dia ao encontro que vai fazer com que o homem novo, o homem do terceiro milênio, o homem espiritualizado, como falou Hélio, né, passe a não ter dúvida nas coisas. Aliás, só esclarecer, né, a ciência, o cientista, né, Marinho, como você muito bem colocou, a dificuldade da ciência que tem de trabalhar com temas como esse é que a ciência, o cientista, ele é um cara que observa um objeto, analisa e tira conclusões. Isso é ciência pura, né? Como ele não vê a morte, ele não vê o espírito, ele pensa que ele não consegue tirar conclusões. Mas na hora que ele conhece o espiritismo, aí muda de figura, porque ele passa a ter bases sólidas para observar o objeto morte, né? O objeto espírito. Né? Quando nos disse o Geraldo, né, o Geraldinho, disse que o Chico falou para ele que quem vai comprovar a existência o papel de comprovar a existência do espírito, né, e da reencarnação caberá à ciência e não aos espíritas, porque nós espíritas, nós já acreditamos. Para nós isso não tem nenhuma, nós temos dificuldade porque nós acreditamos, não vamos conseguir provar. Quem vai provar isso vai ser a ciência, são os homens de ciência que vão provar isso daí. Então que está muito próximo disso acontecer nos próximos 20, 25, 30 anos agora, 15, acho que tem em torno de 15 anos em média. A ciência vai ela que vai comprovar, não somos nós não, né? Bom, o Walter está pedindo para a gente lembrar aqui, né, da questão da prece, é verdade, né? Aliás, a prece é o tema do nosso próximo programa e estará conosco aqui o Edson Lorenzini falando sobre isso, né? A Sandra está agradecendo muito, diz que está muito esclarecedor. O Eros novamente dizendo que a morte é simples mudança de veste, somos o que somos, é verdade, Eros. A Helenice está parabenizando a gente aqui também. Ô Clarissa, e o que a gente deve fazer, né? Como é que a gente pode viver para que a gente possa ter um processo mais tranquilo de passar desse plano para o outro plano, hein? Não tem outra forma a não ser construindo amor em nós, né, Turíbio? Buscando nas nossas ações, nos nossos esforços, buscando compreender, amar, porque dessa maneira é como se a gente já se espiritualizasse durante a vida física mesmo. É claro que o conhecimento espírita ajuda, mas como a gente comentou aqui, não é o que garante esse momento tranquilo. Realmente é o amor, o esforço que a gente fez ao longo da nossa vida para perdoar, para compreender, para amar o outro de uma forma cada vez mais sincera, com os interesses, enfim. É a construção do amor em nós, realmente, que vai garantir que a gente tenha a consciência tranquila e se entregue nesse momento, né, do momento da passagem, auxilie nesse movimento de desprendimento, quando chegar a nossa hora. Tá, Hélio, 10 segundos para dizer o que a gente tem para falar para aqueles amigos que estão no plano espiritual sofrendo pelo desencarne, sem compreender o que está acontecendo. Lembrá-los que morrer naturalmente e na hora certa não é fácil, né? Não é fácil, poucos conseguem. Clarissa, 10 segundos para dizer o que a gente fala para as pessoas que estão sofrendo com a perda de entes queridos. Confiar na bondade de Deus, confiar no amparo dos amigos espirituais que possam fortalecer essas pessoas que partiram e também nos auxiliar a enfrentar esse momento. Marinho, você pensou que ia ficar livre, né? 10 segundos para você contar para o nosso ouvinte aí como ele pode encarar a vida de uma maneira mais alegre, mesmo estando no momento de pandemia. Pense em Jesus, faça suas preces, que será atendido.
Pergunta do dia, você tem medo da morte? Quem quer responder primeiro? Dos três? Eu tenho. O Hélio tem. Marinho. Eu acho que eu fico com a resposta do Edson Lorenzini. É. Sabe? Eu não tenho medo de morrer, mas eu temo pelas consequências do que pode provocar. Clarissa. Esse receio, exatamente, do que a gente vai enfrentar o nosso processo individual, né? E daqueles que estão em nossa volta. Exatamente. Muito bem, então... Ainda bem que o português dá medo, receio, né? Essas coisas. Então, na verdade, todos nós temos, hein? Todos nós temos. A resposta é essa, né? Bom, gente, nós estamos encerrando o programa de hoje. Agradeço muito. Bombamos hoje aqui. Muito obrigado do coração para você que esteve conosco até agora aí. Compartilhou. Vai fazendo isso nos programas. Sábado que vem o Edson Lorenzini está com a gente aqui para falar sobre a prece. Ganhadores do livro de hoje. Hoje sou eu que sorteio aqui, hein? Sônia Slonson ganhou o livro de hoje e a Nancy Domingos. Parabéns. Ambas vão retirar os livros aqui no Semeador, não agora, depois, no outro sábado, não nesse e no outro, daqui a 15 dias. Tá? Você fica com a gente lá no www.osemeador.org para você ouvir os programas que já estão lá. Esse programa na Web Rádio hoje a partir das 18 horas, www.webradio.osemeador.org. Uma boa semana para você, ouvinte.